O Julho Amarelo é o mês dedicado ao combate às hepatites virais. Você sabe o que é hepatite e quais os seus tipos? Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Doutor Responde. No programa de hoje iremos falar sobre as hepatites virais. O Ministério da Saúde definiu o mês de julho como o mês de prevenção e combate às hepatites virais. As hepatites é uma inflamação no fígado que pode ser causada por vírus, por uso de álcool, por uso de medicamentos, assim como doenças metabólicas, doenças genéticas ou doenças autoimunes. Nem sempre a doença apresenta sintomas, na maioria das vezes é assintomática, porém quando apresenta sintomas o paciente pode desenvolver cansaço, mal-estar, fadiga, enjoo, vômito, muitas das vezes dor abdominal, às vezes os olhos ficam amarelados, urina escura, fezes claras. São alguns dos sintomas que uma hepatite pode desencadear. No Brasil, entre 2000 e 2021, foram registrados cerca de 718 mil casos de hepatites virais. A hepatite mais prevalente é a hepatite A, acometendo cerca de 48% dos doentes nesse período. Seguidos da hepatite B, com 34%, a hepatite C, com 15%, e a hepatite D e E, menos frequente. No Brasil, a incidência dessas hepatites tem modificado no decorrer do tempo, o perfil epidemiológico delas, devido justamente à maior cobertura vacinal em relação à hepatite B e também a maior detecção da hepatite C dos bancos de sangue, além de melhoria das condições sanitárias e socioeconômicas. Tudo isso contribui para que no Brasil haja uma menor incidência e possivelmente prevalência dessa doença. No caso das hepatites virais, que é o tema da campanha Julho Amarelo, elas são causadas especificamente por vírus, que geralmente compõem as letras do alfabeto. Exemplo, o vírus da hepatite A, da hepatite B, hepatite C, hepatite D, que é o delta, e da hepatite E. Geralmente a doença agride o organismo em um período curto, que a gente chama de fase autolimitada, podendo durar de 1 a 2 meses, em alguns casos chegando até 6 meses. Em outros casos, as hepatites podem evoluir com sintomas extrahepáticos, gerando a doença hepática crônica. Pessoal, sem muito segredo, as hepatites virais se resumem basicamente em 3 fases: a fase prodrômica, a fase de icterícia e a fase de convalescência. A fase prodrômica é justamente onde há os sintomas inespecíficos, sintomas gastrointestinais associados, sintomas que acometem o corpo todo de forma inespecífica, como dor abdominal, diarreia, febre, vômito, mal-estar, fraqueza, adinamia, que é a famosa indisposição. Então são alguns sintomas que não têm, de certa forma, referência ao fígado. Na fase de icterícia, surgem sintomas relacionados ao fígado, como a própria icterícia, que no caso são os olhos amarelados, mucosas amareladas, pele amarelada, colúria, que a urina fica muito amarelada, hipocolia, onde as fezes são esbranquiçadas, e prurido, que a gente chama da famosa síndrome colestásica. O que seria essa síndrome colestásica? São justamente a icterícia, que são os olhos, mucosa e pele amarelada, associada a fezes esbranquiçadas e muitas das vezes a coceira na pele decorrente da própria icterícia acentuada. A terceira e última fase é a fase de convalescência, ou seja, a fase que o paciente está se recuperando. Nessa fase, o paciente pode evoluir para uma melhora clínica significativa ou então a doença pode evoluir para um quadro crônico. A hepatite A, como já foi falado, tem o maior número de casos. Geralmente está relacionada às condições de saneamento básico e de higiene. Ela é autolimitada, ela se cura sozinha, é leve. É claro que você pode fazer o uso da vacina contra a hepatite A para melhorar o seu reforço. A hepatite B é a segunda maior incidência. É transmitida principalmente pelo ato sexual por contato sanguíneo. E a sua principal forma de prevenção é a vacina contra a hepatite B e o uso de preservativo. Se tratando da hepatite C, a principal forma de contágio é pelo sangue. Ela é considerada a maior epidemia da humanidade atualmente, superando em até 5 vezes o vírus da AIDS. Ela é a principal causa de transplante no fígado, pode ocasionar cirrose, câncer de fígado e muitas vezes levar à morte. Ela não tem vacina. A hepatite D é caracterizada por se manifestar somente em pacientes com hepatite B. Sendo assim, a vacinação contra a hepatite B também protege os pacientes da hepatite D. Se tratando da hepatite E, a principal forma de transmissão é via fecal oral e tem a ver geralmente com as condições de saneamento básico, as condições socioeconômicas. É uma hepatite que geralmente ela não tende a se tornar crônica e pode se agravar principalmente em mulheres gestantes.
No tocante à doação de sangue, existe um mito que quem teve hepatite não pode doar sangue. Porém, existem ressalvas. Pessoal, se o paciente teve hepatite antes dos 11 anos de idade, ele pode fazer a doação de sangue sim. Se porventura ele teve hepatite após os 11 anos de idade e se ele não tiver nenhuma manifestação clínica da doença ativa ou nos exames de sangue ou então de forma clínica, ele pode sim fazer a doação de sangue. Mas se porventura ele tiver alguma manifestação da doença, tanto laboratorial ou clínica, não pode fazer a doação. O diagnóstico das hepatites virais depende da interpretação correta, tanto dos sintomas quanto do exame físico do paciente e exames laboratoriais específicos. Em relação ao tratamento das hepatites virais, é importante a gente dividir em duas fases. Na fase aguda, não há muito o que fazer em relação ao medicamento. O que se pode fazer é justamente o repouso, uma hidratação adequada, o paciente ter bastante ingesta calórica, evitar o uso de bebidas alcoólicas, assim como o uso do paracetamol pelos próximos 6 meses. E o tratamento com sintomáticos específicos até que haja regressão da doença. Em relação ao tratamento da doença crônica, existem algumas medicações específicas, mas é necessário que o médico ou especialista faça uso de alguns critérios diagnósticos diferenciados. Pessoal, atenção! Para cada tipo de hepatite existe uma forma de prevenção específica. Em relação à hepatite A, a vacina é altamente eficaz e segura. É a principal medida de prevenção. Lavar as mãos com frequência, especialmente após o uso do sanitário, trocar fraldas e antes do preparo de alimentos. Utilizar água tratada, clorada ou fervida para lavar os alimentos que são consumidos crus, deixando-os de molho por 30 minutos. Usar instalações sanitárias, no caso de creches, pré-escolas, lanchonetes, restaurantes, instituições fechadas, adotar medidas rigorosas de higiene, tais como desinfecção de objetos, bancadas e chão, utilizando hipoclorito de sódio a 2,5% ou água sanitária. Evitar a construção de fossas próximas a poços e nascentes de rios. A prevenção da hepatite B. A vacina é a principal medida de prevenção contra a hepatite B. Usar preservativo em todas as relações sexuais. Não compartilhar objetos de uso pessoal, tais como lâminas de barbear e depilar, escovas de dentes, material de manicure e pedicure, equipamentos para uso de drogas, confecção de tatuagem e colocação de piercings. A testagem de mulheres grávidas ou com intenção de engravidar também é fundamental para prevenir a transmissão da mãe para o bebê. A profilaxia para a criança após o nascimento reduz drasticamente o risco de transmissão durante o parto. Prevenção da hepatite C. Não existe vacina contra a hepatite C. Para evitar a infecção é importante não compartilhar com outras pessoas qualquer objeto que possa ter entrado em contato com sangue. Exemplo, seringas, agulhas, alicates, escova de dente. Usar preservativo nas relações sexuais. Não compartilhar quaisquer objetos utilizados para uso de drogas. Toda mulher grávida precisa fazer no pré-natal os exames para detectar as hepatites B e C, HIV e sífilis. Em caso de resultado positivo, é necessário seguir todas as recomendações médicas. O tratamento da hepatite C não está indicado para gestantes, mas após o parto a mulher deverá ser tratada. Prevenção da hepatite D. A hepatite D ocorre em pacientes infectados com o tipo B, portanto, a vacina contra a hepatite B protege contra o tipo D também. Prevenção da hepatite E. A melhor forma de evitar a doença é melhorando as condições de saneamento básico e de higiene, tais como as medidas para prevenir a hepatite do tipo A. E esse foi o nosso Doutor Responde hoje. Se quiser sugerir algum tema ou interagir conosco, comente aqui embaixo. Aproveite e nos siga nas nossas outras redes sociais. Até a próxima e bora cuidar e resolver!